Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas nesta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui para discutir as principais informações do dia de hoje e também com os destaques dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. A gente começa com o Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque de hoje. Olá, pessoal. É um excelente dia hoje para todo mundo, que a gente comece a semana muito bem e que ela seja muito produtiva. Meu destaque de hoje vai para uma análise que eu andei fazendo aí no final de semana a respeito das propostas relacionadas às alterações no imposto de renda que foram propostas. E eu vou publicar um vídeo agora no período da tarde nas minhas redes sociais fazendo esses comentários. É um pouquinho longo, não dá tempo de fazer aqui, mas lá nas minhas redes sociais estará. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, seja bem-vindo, começando mais uma semana, vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Divaldo, bom dia à nossa audiência aí da Prudente News e da TV Brasileira, e agradecer, né, Eudes, eu acho que nós três aqui, poxa, muita gente fala do nosso programa, cara, é muito legal isso, não dá para falar aqui o nome de todo mundo, mas a gente encontra uns que fala do Divaldo, encontra os outros que fala de mim, e assim vai indo, o pessoal parabeniza a sua atuação aí como o toureiro aí da bagaça aqui, e vamos levando. Eu acho que a gente tem que falar hoje de um número que assusta, né? As pessoas aí que gostam de ficar fazendo muito mimimi, muito drama. No mundo hoje, 650 milhões é a estimativa da ONU que tem pessoas com fome. Só no Brasil, 20 milhões de pessoas. É isso que deu aquele fica em casa, sabe? Aquele fecha tudo. Outra coisa que chama muita atenção, na semana passada, se falou muito sobre o questionamento da eficiência das vacinas chinesas, hein, gente? Esse é um próximo tema aí que vai começar a explodir bastante. Muitos lugares, já quase 90 países, estão dizendo que onde se aplicou algumas das vacinas chinesas, o índice de contaminação aumentou e tem aumentado. Então é bom a gente prestar muita atenção nessas informações, porque, afinal de contas, a emergência não era a cura. Muito bem, vamos lá então para a nossa primeira informação aqui da pauta, neste bloco, né? O primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Olha, saiu no site G1, está no caderno de política, que presidentes de 11 partidos políticos, incluindo legendas aliadas ao governo Jair Bolsonaro, decidiram dar início no sábado passado a um movimento coletivo contra a adoção de mecanismos de voto impresso na eleição brasileira. Os líderes partidários defendem que o sistema eleitoral é confiável e que mudar as regras do jogo, nessa altura, poderia gerar incertezas no processo. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Cara, eu continuo falando aquilo que eu falo aqui todos os dias. Qual é o temor? Qual é o medo? O custo, tanto eu como o Divaldo aqui já falamos que o custo, diante de tantos absurdos, não é uma coisa fora dos padrões. Qual é o medo de auditar o voto? Qual é o medo de conferir o verdadeiro resultado? Quando você pega aí os 11 partidos, você vê que são partidos que só tem gente boa, né? Inclusive o partido do qual o presidente se elegeu, que é o PSL. Vira uma questão pessoal. A gente percebe que se o presidente Bolsonaro ele apoia a ideia, eles não pensam no Brasil, eles pensam em contrapor o presidente Bolsonaro. E a gente lamenta muito. E qual é o medo de auditar o voto? Não é voltar com o voto de cédula, que nem alguns tentam falar, como o próprio ministro Barroso. É auditar o voto. Se você precisa, eu repito aqui, para prestar um concurso público daquele papelzinho de que você votou, se você precisa, quando passa seu cartão de crédito, pedir a copinha do teu recibo, qual o problema de auditar o voto? Tem muito mais angu nesse que nós precisamos descobrir ainda, né? É um pouco evidente o medo, é um pouco evidente as narrativas que estão sendo criadas. Isso me assusta um pouco, porque estão passando todos os limites, estão superando todas as barreiras para a viabilidade de um certo candidato que deveria estar preso e para construir uma vitória que não pode acontecer no voto ano que vem.
Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você está vendo essa movimentação dos partidos aí? Surpreendeu você? Olha, a mim não surpreendeu, não, né? Nós temos aqui, dos 11, 4 aliados do governo, né? Nós temos o Ciro Nogueira, do PP, nós temos o Valdemar da Costa Neto, nós temos o Marcos Pereira e nós temos também o ACM Neto fazendo um movimento de apoio ao governo. Ainda assim, esses 4 compuseram o grupo dos 11 presidentes de partido que se manifestaram de maneira contrária à auditagem do voto de maneira impressa, porque a auditagem ela já acontece, né? Como eu disse em outras ocasiões, eu entendo que todo mecanismo que puder ser agregado para dar mais segurança ao eleitor, ele deve ser considerado e viabilizado. Agora, isso também não pode acontecer simplesmente por uma questão de imposição de dúvida por uma parte que vai utilizar isso daí como argumento de campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito durante 30 anos para o Congresso com um sistema de voto, boa parte deles com um sistema de votos da maneira atual. Existem desconfianças que sempre são levantadas, embora nunca tivesse sido comprovado. Mas, de qualquer forma, eu reafirmo aqui a minha posição de que eu entendo que deveríamos viabilizar, sim, isso daí. E aqueles que também acreditam que é importante ter essa conferência também de maneira impressa, vamos propor uma emenda destinando o dinheiro do fundo eleitoral, do dinheiro do fundo partidário, para viabilizar isso daí, se o problema é dinheiro. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Eu volto a dizer, não é uma questão do presidente Bolsonaro, né? Você vê que quem faz oposição ao Bolsonaro gosta de personalizar, pôr no pessoal a causa. A causa é de todos aqueles brasileiros que desconfiam, sim. Onde a urna é auditada hoje? Onde você vê a urna ser auditada? Vamos dar o exemplo, Dilma e Aécio Neves. Demorou quase 2 horas para o resultado sair. Dentro da onde estavam todos os votos no armazenamento tecnológico, tinha 3 pessoas. Um ministro do STF e mais 2 funcionários. E aí? Como é que faz? Outro dia eu anotei aqui, não vai ser hoje, mas quando a gente pôr a pauta do STF aqui, pontuei só algumas coisas de ações que o STF julga e não é de acordo com a vontade da sociedade. Então eu pergunto para você que está me ouvindo aí, você prefere confiar no que os membros do STF e os membros desse partido alegam de não auditar o voto? Ou vocês preferem que o voto seja auditável através de uma urna de papel que vai cair ali só para comprovar que você votou naquele candidato? Vamos deixar a população resolver, Eudes. Deixa a população responder. Faz um plebiscito agora, vê o que eles iam decidir, para você ver a que nível de confiabilidade que chegou alguns membros do nosso STF. Vamos fazer esse plebiscito impresso ou vamos fazer só na urna eletrônica, hein? Não pode ser impresso, tem que ser impresso, não pode ser nem na urna eletrônica, porque até isso é capaz deles mudarem. Muito bem, Divaldo Ceresini, vamos lá com você. Não, era isso que eu ia perguntar, você quer fazer o plebiscito na impresso ou na urna, né? Muito bem, vamos lá então para a nossa outra informação desse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Olha, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental pediu ao Supremo Tribunal Federal uma liminar para pôr fim à criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para Infância e Juventude, informou no último domingo o jornal o Globo. A medida já foi aprovada pelo Congresso Nacional. O IARA menciona eventos ou eventuais controvérsias envolvendo as obras do autor por apresentarem elementos raciais e a possibilidade de questionamento acerca da incitação da discriminação racial entre as crianças. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini, como é que você vê o que está nas entrelinhas aí dessa medida? O que está nas entrelinhas é mais lacração, né? Mais um movimento de lacração do que de efetividade. O Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro, motivo de orgulho para todos os brasileiros. Não vejo racismo algum nas obras dele, elas foram construídas conforme existia o entretenimento naquela época, e de maneira alguma eu vejo nas obras dele qualquer tipo de colocação racista ou que diminua
o cidadão brasileiro negro, e é evidente que a luta por igualdade dos seres humanos, sejam eles brancos, amarelos, vermelhos, que cor, que raio de cor que tem, ela tem que existir. As pessoas, elas são, sob esse aspecto, né, iguais perante os seus direitos, e todas elas merecedoras de respeito. Agora, eu entendo que esse tipo de ação, ela acaba por fazer com que pessoas que entendem, que pensam da mesma forma que eu, vejam com maus olhos esse tipo de movimento e acabem por diminuir a importância dessa causa. Então, nós precisamos que esses movimentos, eles atuem com mais seriedade e, principalmente, com mais responsabilidade, que queiram, de fato, ter um ambiente saudável e não simplesmente um ambiente de guerra para arrecadar doações e justificar a sua existência. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê essa notícia aí que está na revista Oeste? Você tem certeza que você quer que eu comente isso, Eudes? Você tem certeza? Não. Uma cambada de gente à toa, uma cambada de gente que não sabe nada, uma cambada de preconceituosos. Esse Instituto Iara, que é formado, segundo, por pseudos advogados, né? Aqueles que se preocupam com isso, querer manchar a memória do Monteiro Lobato. O que tem na literatura do Monteiro Lobato que se traduz em racismo? Racismo é isso. Racismo é essa diferenciação que eles querem pregar. Isso é racismo, isso é preconceito. O que vai acontecer daqui a pouco, nós vamos chegar a tantos absurdos, né? A gente estava comentando antes de começar aqui do Burger King. Não coma Burger King. Boicote o Burger King. Se você é pai, se você tem sobrinho, se você tem neto, se você tem filho, boicote. Quem está falando aqui é Adolfo Padilha, cristão, heterossexual, boicote. Boicote o Burger King. Boicote quem faz parte de uma entidade. Infelizmente, é aquele ativismo radical que a gente tem dentro da OAB por causa do seu presidente, que é um militante da esquerda. Né? Daqui a pouco, o Divaldo, eles vão querer pôr prótese no Saci Pererê. Eles vão chegar a esse momento. Que o Saci Pererê, ele é pretinho e não tem perna, então vamos pôr uma prótese nele, que isso é racismo. Olha onde a gente está chegando. Que mundo chato que os nossos filhos vão receber. A gente tem que combater isso. A gente não pode permitir um negócio desse. Eu queria ser interpelado aqui pelo que eu estou falando por comissão do Iara. Eu queria bater um papo com esses caras ao vivo na rede social. Para chegar onde eles estão tirando isso. Que agora a literatura do Monteiro Lobato é racista, preconceituosa. Preconceituoso é sua cabeça, que não deve ter cérebro. Você devia se preocupar, sabe com o quê? Com o que o Burger King fez agora. Com isso você devia se preocupar. Pega a verba que vocês têm, ou se não tem, luta por ela. Eu também não concordo 100%, mas investe em escritores negros, que tem muita coisa boa, que não tem dinheiro para publicar. Né? Tem branco também que não tem, mas já que vocês querem ir para esse lado, façam isso. Mas não vem querer desconstruir uma narrativa. É que nem o tal do Zumbi dos Palmares, que eles defendem que foi o grande herói. Na verdade, era o capitão do mato, traidor da sua própria raça. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Para complementar aqui duas questões levantadas pelo Padilha, né? Então tem que também boicotar o Internacional, né? A turma aí do Iara tem que boicotar o Internacional, porque o símbolo também é o Saci Pererê, né? E em relação à questão dos movimentos negros, bem lembrado pelo Padilha a questão do Zumbi dos Palmares, né, que era um sem-vergonha e é tido como herói, assim como Che Guevara também, que era um sem-vergonha, matador de homossexuais, e os homossexuais o têm como herói. Enquanto, no caso do movimento negro, Luiz Gama, que foi um negro que se fez por si só, que comprou a liberdade de diversos negros, né, ele é esquecido, é tratado às vezes até como vilão. Então nós precisamos realmente analisar melhor as informações que a gente tem, porque muitos desses que são tidos como heróis, que são nos passados como heróis, são na verdade um bando de sem vergonha. Muito bem, nós estamos encerrando essa primeira parte aqui do Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Voltamos já com mais 2 assuntos para discutirmos aqui nesta segunda-feira. Já.
Olá, estamos de volta entre linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vamos lá colocar em pauta mais 2 assuntos para os nossos comentaristas. Primeiro deles é esta aqui, ó. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, divulgou uma nota no domingo para rebater as suspeitas apresentadas na CPI da Covid no Senado sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Ele disse o seguinte: fica evidente que não há dados concretos ou mesmo acusações objetivas, inclusive pelas entrevistas dadas no fim de semana pelos próprios irmãos Miranda, afirmou Barros. Assim, reafirmo minha disposição de prestar esclarecimentos à CPI da Covid. O deputado Luiz Miranda e seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, levaram o presidente Bolsonaro ao centro da apuração da CPI da Covid no Senado. Eles afirmam que alertaram Bolsonaro sobre supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Agora chegou na... Sabe o que eu acho incrível? Eu acho incrível o seguinte: primeiro que as pessoas se esquecem que no início da CPI, porque eles tentam envolver o presidente Bolsonaro como um agente direto, seja em qualquer ato. Qualquer ato. No positivo, não é o Bolsonaro, é o Guedes, é o Tarcísio, é o Pontes, o ministro da Tecnologia, mas quando é negativo, nossa, é o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, no começo da CPI, ele falou muito bem: eu não me recuso a ter a CPI para investigar o governo, mas tem que investigar os governadores. Ou alguém que vai negar que ele dizia isso, e diz isso. Então, eu acho que se tem a demanda, tem que ser investigado. Mas alguém aqui já se preocupou em entrar nos detalhes e não nas manchetes de como foi o depoimento do irmão do deputado Miranda? Ele leu o depoimento ele foi preparado. Se tem algo contundente quando você está com a verdade, você não precisa de texto. Porque a verdade, ela não precisa ser lida, a verdade é dita, né? Porque é um ato praticado ou que você não praticou. Então, ele leu o depoimento dele. Coisas que você não vai ver na Globo, você não vai ver em lugar nenhum. Mas ele leu o depoimento dele. Se alguém já viu a ficha corrida desse deputado, que o governo tem que tomar um certo cuidado, sim, porque ele não é menino, não. Ele é enganador de grande data antiga. E ele é aqueles caras treinados, coach, né, de envolvimento, entusiasmo pela rede social. Assim, ele enganou milhares e milhares de pessoas, como a própria Globo mostrou há uns 6 anos atrás. E o pior é que um cara desse, Divaldo, ele vem para o Brasil, se candidata e consegue se eleger deputado federal. Então, eu e o Divaldo, nós sempre falamos aqui que a culpa é do brasileiro, e é mesmo. Que na hora de eleger, na hora de escolher, escolhe uma porcaria dessa, como tantas outras que nós temos em Brasília. Eu acho que não tem nada. Eu acho que se tiver o presidente como presidente, está agindo certo, né? Ele dá as responsabilidades, como ele mesmo diz. Nós temos 20 mil obras acontecendo nesse momento no Brasil. Se alguém lá na ponta faz alguma coisa errada, a culpa é do presidente? Será do presidente se ele não tomar nenhuma iniciativa, se ele não tomar nenhuma ação contra isso. Que é outra conversa fiada, que falaram para ele, que não sei o quê. Agora, eu digo o seguinte: não dá para confiar em quem acusa o Barros, e também não dá para confiar no Barros. Mas eu volto a dizer, o Barros é líder do governo, porque lá em Brasília é isso que nós temos não temos outra coisa, não tem como, né? Se pega um líder de governo que não traz com ele um grupo, o presidente Bolsonaro, no momento desse, estava afastado, já há muito tempo atrás, né? Então a gente tem que entender o jogo completo de Brasília. É o que eu digo aqui: Brasília é Brasília, Brasília não é Brasil. Brasília não é aquilo que eu acho aqui, que o Divaldo acha aqui, que é muito simples. Não. Brasília tem um contexto e uma estrutura que é podre, formada por pessoas podre na moral, podre na ética, e eles ainda, infelizmente, são a maioria. E o governo, seja ele Bolsonaro, presidente ou qualquer outro, se não souber compor com essa turma, tentando segurar o máximo possível entregas de cargo para que o cara faça o que ele quiser, para poder ter corrupção adoidado como nós tínhamos antes, aí fica complicado. Hoje o presidente Bolsonaro compõe e tenta segurar a rédea no máximo que ele consegue. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, me diz aí, o que você achou das declarações do deputado líder do governo, Barros? Como bem disse o Padilha, né, o Barros ele também é um daqueles que tem uma ficha corrida bastante grande.
O Barros ele atuou de maneira bastante expressiva em todos os governos, né? Desde lá do Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou pela Dilma, pelo Temer, e foi ministro do Temer, né? Ele vira e mexe, está em alguma situação enrolada para explicar, não só por declarações que ele fez, como em defesa de nepotismo, por exemplo, mas por atitudes enroladas mesmo. Tem questão lá do Ministério da Saúde, inclusive envolvendo o grupo ao qual pertence a empresa Precisa, que é essa empresa envolvida na intermediação da vacina Covaxin, agora investigada também pela CPI. Dias atrás, foi arrumado um empreguinho para a esposa dele, para ganhar R$27 mil lá em Itaipu, né? Então, a gente vê que, por mais que o governo federal dê cargos que geram rolos para essas pessoas, Valdemar da Costa Neto, com a Secretaria-Geral de Governo, por meio da esposa do ex-governador do Distrito Federal, Arruda, que foi preso durante o governo, né? Gente enrolada, Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, também enrolado em mensalão, petrolão, enfim, tudo que tem de rolo aí. Então, o que a gente vê é que realmente me parece que o presidente ele está encurralado. E ele, por mais que ele tenha entregado cargos para essas pessoas elas continuam fazendo o que elas sempre fizeram. Então, eu entendo que ou o presidente ele retoma aquilo que ele falava na época de campanha, de afastar essas pessoas, ou ele vai ficar com dois problemas. Ele vai ser contaminado pelo rolo dessas pessoas, como declara agora o Luiz Miranda, que não é santo, também não, ou ele retoma a sua base defendendo aquilo que ele estava em campanha. Eu prefiro que ele faça a primeira coisa, que ele retome atitudes coerentes com o discurso de campanha. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, pediu a palavra, é com você. É isso que eu digo, a confusão que se faz aqui, né? Volto a repetir. Não adianta ele compor, por exemplo, com aquele bom deputado que nós temos no Sul, que agora me foge o nome, que é inclusive do Partido Novo, o Divaldo deve saber o nome dele aí. Se o Bolsonaro ou qualquer outro presidente, esse próprio deputado, se virasse presidente, se coloca alguém do perfil dele como líder da Câmara, não ia virar nada. Não ia acontecer nada. Então, eu volto a repetir aqui, ao invés da gente ficar querendo responsabilizar o presidente Bolsonaro pela composição que o sistema obriga ele a fazer, vamos conscientizar as pessoas de votar melhor o ano que vem em deputados ou pessoas que não têm essas amarras do passado, pessoas de qualidade ética e moral acima da média. Porque enquanto você vê aqui a nossa cidade, você vê a nossa região, Presidente Prudente aqui, o estado de São Paulo anunciou a Bolsa Gás agora, mais de 150 municípios. Nenhum município do Oeste Paulista foi beneficiado. Isso que é a falta de representatividade. Isso que é uma região perseguida, né? Com tanta gente boa que aparece o ano que vem, os esqueminhas, né? O coluinho de grupos elege o mesmo, que hoje é do mesmo partido que o governador, né? Mas estamos aí. Vamos ficar sem Vale Gás, então. É mais ou menos assim, é só um exemplo. Muito bem, Divaldo Cedesini pediu a palavra. Divaldo, é com você. O deputado ao qual o Padilha se refere é o Marcel Van Hatten. Eu gosto bastante dele. Ele é um defensor de primeira hora dentro do governo, inclusive lá dentro do Novo, ele tem causado bastante confusão por conta disso, né? Mas ele, sem dúvida alguma, é um bom nome. Teria sido um bom nome para o presidente apoiar na eleição da Câmara, nas duas em que teve. Ele preferiu apoiar o Maia na primeira e o Lira na segunda. Também teria sido um bom nome para ser líder do governo, caso ele tivesse também aceitado, tá? Em relação à questão da eleição do ano que vem, faço minhas as palavras do Padilha. Nós precisamos eleger gente melhor. Nós precisamos parar de eleger imitadores, lacradores e vagabundos, porque esse tipo de gente não faz nada para contribuir, para mudar a nossa realidade, não. É gente que ou está lá para fazer rolo, ou está lá simplesmente para conseguir like em rede social, como a gente está vendo aí. E também não tem essa história de, olha, porque o Lula vai botar a mão aqui, vai eleger o fulano vai fazer milagre, ou o Bolsonaro vai vir, e aí o candidato do Bolsonaro vai fazer milagre. Quanto vagabundo que foi eleito nessa onda de Lula e de Bolsonaro, gente. Brasil afora. Gente, inclusive, eu cito aqui em relação ao presidente, envolvido em rolo. Governadores aí de Santa Catarina, governador
vários governos, do Amazonas também, muita gente caronista pegando isso daí. Então, a gente tem que olhar a pessoa que está votando, analisar o histórico de atitudes dela e ver se é compatível com aquilo que ela está falando e com o que o cargo precisa. Chega de eleger mitador, lacrador e vagabundo. Ok, muito bem. Vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Vamos falar de lockdown. Olha, uma multidão tomou as ruas de Londres no último sábado para protestar contra o governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os manifestantes criticaram o passaporte sanitário da Covid-19, o lockdown e a vacinação obrigatória. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Olha, sem dúvida, né, o pessoal vai lá fazer aquilo que é para dar mais motivo para o governo seguir por uma linha que eu considero errada, né? Eu não sou favorável a gente ter obrigatoriedade da vacinação, sou favorável, sim, a uma campanha forte de conscientização e também aos estímulos, como, por exemplo, vou citar aqui o bom exemplo do governador Flávio Dino, porque, embora tenha muita coisa ruim lá, pelo menos esse é um exemplo bom. Ele que está dando um prêmio para quem tomar a segunda dose da vacina, né? Ele concorre a um prêmio de até R$10.000. Então, é algo positivo, estimular as pessoas a irem votar, a irem tomar vacina. Os Estados Unidos também lançou mão desse tipo de estratégia. Nós precisamos conscientizar as pessoas para que não haja aglomerações, para que haja a adoção das medidas sanitárias, e não, como nós vimos ontem, a fiscalização da SEDEP em alguns bares aqui de Presidente Prudente, entupidos de gente, todas muito próximas, e gerando mais problema para que a gente tenha UTIs cheias e dando mais motivo para os nossos governantes quererem fechar o comércio. Então, aqui no Brasil, nós precisamos de atitudes como essas também, atitudes de estímulo de medidas sanitárias, atitudes de estímulo à vacinação, porque é isso que vai fazer com que a gente saia dessa crise. E olha que lá no Reino Unido eles já estão com um percentual da população bastante elevado com a segunda dose da vacina. Muito bem, Adolfo Padilha, como é que você vê aí manifestação em Londres, né? Parece um negócio impossível. Eu estou chocado. O Divaldo ele conseguiu fazer a maestria de ver algo bom no Flávio Dino e não ver nada de bom no governo federal. O mesmo Flávio Dino, lá no estado dele, onde foi achado respiradores escondido na parede. Para você ver o que eu chamo do duplo padrão. Para você ver que eu chamo aquele interesse do viés político de dizer o que é bom e o que é ruim, né? Então, vamos lá. Claro, ninguém mais aguenta isso, né? A gente tem muitas coisas suspeitas sobre esse vírus, né? Como eu disse aqui no meu comentário, já são mais de 600 milhões de pessoas passando fome no mundo, né? Só no Brasil são mais de 20 milhões. E é um monte de questionamento ainda, tem um monte de coisa acontecendo. O primeiro-ministro da Itália, anteontem, disse que algumas vacinas da China têm piorado o problema sanitário. E aqui no Brasil você não vê ninguém falando isso. Quer dizer, alguns poucos. Você não vê ninguém da grande mídia. Fica muito a gente ainda achando que a água com gás é melhor, né? Que é um absurdo, mas vamos lá. Agora, não dá, desculpa, o Divaldo me desculpa aí, ele quiser falar, mas não dá para dar o Flávio Dino como bom exemplo de nada. Tem que pagar para as pessoas, não era melhor. Sabe com que dinheiro ele está pagando isso? Com o dinheiro da corrupção que a CPI não aprova lá para investigar. Senão ele estava preso. Aliás, foi pedida a prisão dele. Só que o nosso STF não permitiu. Então não dá. Sobre a revolta, é para outras pessoas aqui que estão nos ouvindo, não é só no Brasil que está acontecendo isso, não, e não é de hoje. É no mundo todo. Pessoas contrariando as decisões da OMS, pessoas combatendo essas decisões radicais de privar de liberdade, prender as pessoas em casa. E você vê alguns militantes ou aqueles idiotas úteis dizendo que é só no Brasil, enquanto o mundo combate o vírus, o brasileiro quer sair às ruas. Não, é no mundo todo e há muito tempo, desde o começo. Divaldo Ceresini, vamos lá. A palavra está com você. Olha, a pessoa que não tem o que falar, né, e que tem uma causa para defender, ela coloca essa causa em tudo. No começo, a gente estava falando aqui do Iara, né, que ele fica colocando racismo onde não tem. Aqui eu
não falei do presidente Bolsonaro, eu citei algo que eu considero sim um bom exemplo, um estímulo à vacinação, porque é a vacinação que vai nos tirar dessa situação que a gente está. E é a atitude de combate à medida sanitária, de combate ao distanciamento social, não é isolamento social, distanciamento social. O combate ao uso de máscara, o incentivo às aglomerações, que vai perpetuar essa desgraceira que a gente está vivendo. Então, além de irresponsável, quem age contra essas medidas é um canalha, porque fica fazendo discursinho de liberdade enquanto está condenando a população à morte e também à desgraceira financeira. Não deem ouvidos às pessoas que estimulam a aglomeração, porque isso é a propagação do vírus. Isso é a morte e isso é a falência. E, principalmente, dar mais motivo para político sem vergonha, que quer se aproveitar da situação para roubar dinheiro público, para ter mais tempo para fazer isso. Vamos lá, Adolfo Padilha, para a gente encerrar esse assunto. Adolfo, com você. Eu acho mais canalha ainda quem propaga a meia-verdade diante de tantas incertezas. Eu acho mais canalha ainda quem quer tirar a esperança das pessoas em combater esse vírus através, por exemplo, de um tratamento preventivo, que já está demonstrado e tem vários exemplos na rua aí que ele funciona. Eu acho mais canalha ainda quem não tem coragem de dizer aqui que as vacinas não funcionam 100%, que só a vacina não adianta. O estado de São Paulo, em índices percentuais, é o que mais vacinou. E olha como nós estamos. Qual a explicação para isso? Ah, vou deixar de vacinar? Não, você deve se vacinar. Mas não acredite que você tomar a vacininha no braço, como alguns dizem, o que vale a vacina no braço é mentira. Você tem que continuar se cuidando. Você tem que continuar se prevenindo. Você tem que continuar mantendo os cuidados de protocolo de saúde, não trancado em casa. Porque você precisa decidir o que você defende. Você defende a não aglomeração, o distanciamento, mas você também defende o fique em casa? Não. Eu defendo o seguinte: distanciamento e cuidados. Mas ficar dentro de casa só piorou a situação. Eu falo isso desde o começo, porque eu leio e compartilho de muitas ideias de cientistas que dizem que o ficar em casa piorou a situação. O Canadá, os idosos trancados em asilos se contaminaram, sem ter contato com ninguém. E assim no mundo inteiro tem vários exemplos. Então a canalice é dizer apenas meias verdades. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje, agradecendo aqui a Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini pelo brilhante programa, na minha avaliação, né, nessa segunda-feira. Muito bem, gente, olha, grande abraço para todo mundo, vou colocar os dois na tela para dar aquele tchauzinho especial, seu cumprimento militar, né, Adolfo Padilha. Valeu, gente, grande abraço para todo mundo. Quer falar, Padilha? A turminha de pantufa cumprimenta assim. Agora, quem cresceu com o pezão no chão, é assim, ó. Ó, se tirar um raio-x, vai estar pendurado lá, viu? Muito bem, gente. Olha, nós estamos indo embora. Voltamos amanhã com mais um Entre Linhas. Muito obrigado. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu.